Se você for pegar formalmente pelo DDD, pelo livro, né, eu acho que eu sempre gosto quando a gente está discutindo um tema que tem uma autoridade máxima do assunto, que no caso é o cara que escreveu o livro, eu sempre acho legal referenciar a ideia dele. A ideia dele, né, é que realmente você tem, a gente pode ter, acho que tem esses exemplos meio clássicos, né? A gente geralmente tem uma classe no sistema que é a classe Deus, que chama usuário e user, tanto faz o nome, né? Cara, você tá falando de classe Deus, o Otávio, ele adora usar isso em todas as demos dele. Quer falar, vai ver uma demo do Otávio, vai ter lá coisa de mitologia, mas continua, é só porque tem como. É porque Você geralmente não Desculpa mais por usar a agrada classe que o dele. host. É, a você classe, tá agradando o host. a classe usuário, né, usuária e tudo mais, é aquela classe que se você dá um... Eu tenho feito isso em muitos projetos, né? Eu pego o projeto, dou um git log no arquivo do projeto e dou um menos reverse para você ver o aumento de complexidade naquele arquivo com o passar do tempo do projeto. Se você pega, por sinal, eu convido todo mundo aí que está em sistemas hoje em dia a pegar uma classe que vocês considerem difícil e dar um git log fazendo o menos reverse lá naquele arquivo. Você vai ver que aquela classe não começou difícil. Porque quase nunca um arquivo nasce difícil. Ele fica difícil com o tempo, né? E aí você pega a classe usuário, ou usuária, né? Enfim, e a classe e esse tipo de classe é uma classe que atravessa muitas áreas do sistema. E aí entra muito o lance do contexto delimitado. De vez em quando, um usuário ou uma usuária, se for, vai ser um comprador ou uma compradora. Então, ele está na área de compras do sistema. De vez em quando, um usuária ou um usuário vai ser um comentador ou uma comentadora que está comentando sobre um produto. De vez em quando, um usuário ou uma usuária vai ser um reclamante, porque deu errado na compra e você quer reclamar. Então, acho que então, sim, acho que seguindo a ideia, e me parece fazer muito sentido com a realidade, né? A mesma figura é referenciada de formas diferentes em função do contexto que você está inserido ou inserida, né? Área de marketing, área de compras, área, se eu fosse lembrar, né, por exemplo, da Alura, que eu passei muito tempo lá dentro, então você tem o usuário na figura do aluno ou da aluna, o usuário ou a usuária na figura do gestor, da gestora, daquela equipe de pessoas que estão usando a plataforma, o usuário ou a usuária na figura de uma pessoa que está perguntando no fórum, o usuário ou a usuária na figura de quem está respondendo no fórum. Então, e se você for pegar, né, mesmo dentro do mesmo contexto delimitado, a mesma figura pode ser representada de N formas, porque dentro do mesmo contexto, você até tem pessoas diferentes que você precisa conversar. Então, é um exercício muito difícil de você fazer. Se você for olhar no livro, o capítulo do Bounded Context, se eu não me engano, tem 90 ou 100 páginas. É como se fosse um livro dentro do livro. Justamente de tão difícil que é, né, você manter essas delimitações lógicas dentro conseguir trazer essas delimitações da vida para dentro do negócio e o quão frágeis elas podem ser, né? Porque as coisas mudam e aí você tem que manter o ritmo ali, né? É difícil manter esse ritmo, né? Puta, mudou um jeito que uma coisa é referenciada, como é que eu represento isso no código? Mas sim, a mesma coisa, na minha opinião, pode ser representada de N formas no E aí, código. na prática, fica tudo num glossário, é tipo um documento mesmo, que a gente escreve lá o que significa cada palavra, ou não tem isso documentado de forma nenhuma, tipo essa linguagem que a gente está usando? Pelo amor de Deus, assim, acho que deveria estar documentado. Eu sei que é um exercício difícil. Infelizmente, na minha opinião, os livros sobre design de código ou coisas do gênero, que a gente se inspira muito, não domínio de design, pelo menos não que eu me lembre. A gente criou essa coisa, né, que a gente não deveria comentar código, ou que a gente não deveria documentar código, ou que documentação de código é menos prioritário, né, ou não é prioridade de nenhuma forma e tudo mais. Mas, assim, a verdade é a seguinte, se você for olhar para qualquer projeto open source do planeta que é relevante, a documentação é incrível. Porque os projetos open source de sucesso já aprenderam que sem documentação ninguém usa. Então, é documentado tanto documentação no sentido de ter um texto escrito
bonitão, um site de documentação explicando as situações, como aquilo pode ser usado, exemplos de uso e por aí vai. Assim como o código internamente é documentado nas interfaces públicas. Então, você tem lá um método público, os parâmetros são documentados, o retorno é documentado, as possíveis exceções são documentadas. Justamente para quê? Porque o povo que faz open source, o povo já sabe que muitas mãos encostarão naquele código, que aquele código vai ser usado em múltiplos cenários diferentes, e não dá para esperar que tenham ninjas mundo afora que vai baixar o código, botar no projeto, explorar a API, ver o método e adivinhar o que é que significa aquele nome naquele contexto e não sei o quê, e por aí vai. Para mim, documentação é algo muito importante, deveria ser mais atacado dentro da indústria, e acho que a própria indústria sofre muito por não priorizar a documentação nos projetos de produto, né? Quando se faz um produto e você vai olhar para o código do produto, você vê documentação muito precária. Mas você falou um ponto interessante, Alberto, que algumas literaturas induzem a dizer que documentação não é importante. Aí eu pergunto para você. Acontece, cara, relaxa. Será que não é um problema de interpretação? Será que, por exemplo, eles falam que, obviamente, a documentação é importante, mas, obviamente, você fazer um código melhor, mais legível possível, a ponto de não precisar, seja mais prioritário. Não que a documentação seja importante. Levando por conta do DDD, por exemplo, tem o conceito do repositório, né? E na literatura, você não, geralmente ele não usa o repositório como sufixo, né? Por exemplo, se o meu negócio é carros, a minha interface de repositório deveria ser uma garagem, não um car repository. E com base nisso, eu deixo a pergunta, né? Na sua visão, você que é um cara que estuda bastante sobre esse assunto, quais são os piores erros de interpretação que você já viu, né? Ou tentativa de interpretação do DDD? Então, essa é uma excelente pergunta, cara. Essa é uma pergunta até difícil de responder para não Essa da garagem foi engraçada, cara. E essa pergunta é difícil de responder, né? Que tem que achar o tom certo, porque assim, interpretação é um troço pessoal, né? É por isso que chama cada um. Se você dá o mesmo texto para 3 pessoas diferentes, as 3 pessoas podem interpretar a mesma parada de maneiras diferentes. Sem dúvida alguma. Uma coisa que eu gosto muito do livro do Domain Driven Design é que eu acho ele um livro muito sensato. Ele não, com perdão da expressão, né, ele não caga nenhuma regra. Ele explica o que ele entende, que pode ser mais interessante, mas ele também explica que ele entende que muitas vezes as tecnologias que você escolhe para facilitar, né, a produção do seu código te impõem restrições, né, ou te sugerem coisas ali para fazer que não vale a pena você ficar lutando contra aquilo simplesmente para seguir ao pé da letra o que ele tentou escrever no livro quando ele pensa no cenário super agnóstico, né? Ele não conecta o livro dele com uma linguagem especificamente, ou conecta o livro com alguma tecnologia X, Y, Z. Mas o cara é sensato o suficiente para entender que, putz, se você está usando aí um projeto que facilita criar repositório, e a interface da parada chama repositório, e os exemplos que o povo dá no mundo chama repositório, dane-se, entendeu? Manda um repositório, tá tudo certo. Não é isso que vai destruir ali, porque tem um pouco também, né? Aqui você tem meio que uma dicotomia, porque assim, do código para o cliente, talvez se você pensar em produtos, usuários, ou qualquer nome, se você vai ter uma, sei lá, se você tem um e-commerce de livros, e aí você tem a sua biblioteca virtual, ou algo do gênero, talvez isso realmente fale. Se vocês estiverem ouvindo barulho de criança, meu filho na batalha incrível. A gente tá em home office. Home Ah, office. que beleza. Então você tem realmente, talvez essa linguagem que poderia ter sido definida entre negócio e código, né, e pessoas que programam, e para a gente tentar minimizar a fricção naquela comunicação, sem dúvida. Por outro lado, você tem a linguagem ubíqua que navega entre os desenvolvedores e as desenvolvedoras. Então, quando uma dev, né, ou um dev olha uma classe, uma interface que termina com repository, na mesma hora,
os esquemas que já estão prontos na mente daquela pessoa, interpretam tudo e ela já sabe o que está rolando. Então, você tem essa linguagem de comunidade, né? Essa linguagem que é da galera que está programando e tal. Eu sei que o software, ele não serve a galera que está programando, e sim a galera que quis ter o seu desejo automatizado. Mas ali você precisa achar um meio termo. Então, sobre usar sobre usar, né? Eu tenho na minha mente um pouco disso. Eu acho que a pessoa tem que ser treinada o suficiente no negócio que ela está resolvendo para ela ser capaz de ser um translate do código para a pessoa de negócio. Então, o código pode chamar repository, o código pode chamar user, o código pode chamar as coisas que as pessoas quiserem que façam sentido para o código. Mas na hora que você vai conversar com alguém, você precisa ser muito bom do negócio para a sua mente shiftar o tempo inteiro. É que nem se você está numa mesa com pessoas que são do Brasil e pessoas que são dos Estados Unidos. Você vai virar para a esquerda e falar português. E você vai virar para a direita na mesma hora e falar a mesma frase em inglês. A mesma coisa vale, talvez para o código ali, pelo menos é assim que eu enxergo geralmente. E aí, só para eu falar da interpretação, aí eu acho que sim, existe, se você for, eu vou dar um chute, mas se você for pegar um grupo de pessoas grande, provavelmente vai ter uma minoria que leu e uma maioria que recebeu a interpretação da minoria. E isso vai afunilando. Na verdade, o funil é inverso, né? Você sai de você tem poucas pessoas, talvez, que tenham lido o livro inteiro, ou parte grande do livro, outro que tenham folheado várias vezes o livro, ou algo do gênero. E aí você vai abrindo a boca do funil com todo mundo que recebe essa interpretação das pessoas que leram, e aí você vai tendo uma interpretação em cima da outra, e a coisa vai, enfim, né? Você vai se distanciando do sentido original que o cara quis escrever.